Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas redes digitais. Eu faço aqui um trabalho de ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra. Pesquiso em fontes fidedignas. É só você acessar Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 E eu faço essa transmissão de forma antecipada para que os católicos possam se preparar. Liturgia neste vídeo referente ao dia 12 de maio de 2026, terça-feira, da sexta semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa. Atenção, você que é presidente de celebração, pode ser também uma missa em memória de São Nereu e Santo Aquiles, mártires. É uma memória facultativa e a cor é vermelha. Pode ser ainda outra memória, hein? De São Pancrácio, mártir, memória facultativa, e a cor é vermelha. Então o presidente do ofício vai decidir. Primeira leitura, as leituras são as mesmas, em qualquer das memórias, ok? Ou na missa comum. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum! Nós estamos aqui!" Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha aí o milagre por intermédio de Paulo, o apóstolo dos gentios, que estava com Silas preso, acabou solto por um terremoto providencial de Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 137 na Bíblia Vulgata, o 138 na Bíblia de Jerusalém. Então você que tem a Bíblia precisa saber se é a Bíblia de Jerusalém ou é a Vulgata, Bíblia da tradução latina de São Jerônimo. Procure saber aí, procure se informar, né? Porque eu mesmo encontrei muitos problemas. Às vezes eu tinha um salmo para eu procurar, mas eu procurava e não entendia. Ué, como é que é essa passagem eu não estou vendo aqui? É porque tem os números diferentes. Na Vulgata, 137.
Na de Jerusalém, 138. Do Senhor. Vamos ao refrão então. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Outra vez. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho nós aclamamos primeiro e depois proclamamos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 16, versículos do 5º ao 11. Vamos aclamá-lo então? Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos bons na minha vida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho de São João, falando de sua partida da terra para o Pai, Jesus ressuscitado. Jesus que veio primeiramente como menino, bebê, depois foi adolescente, jovem, teve seu ministério, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, foi para o Pai, aguardando que nós nos convertamos e que os cristãos façam isso complementando a sua obra, evangelizando. Olha, impulsionado pela força do defensor que é o Espírito Santo, o Espírito prometido por Jesus, os missionários, mesmo encarcerados, continuam a anunciar a palavra de Deus, como é o caso de Paulo e Silas. Eles experimentaram a convicção do salmista que diz ao Senhor: havereis de me salvar com vossa destra. Então, devemos renovar nossa total confiança no poder divino. Temos uma explicação do Evangelho aqui no livro Palavra e Vida. Evangelho João, apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo mais novo, caçula, escreveu então esse
texto é o capítulo 16, versículos do 5º ao 11. As despedidas sempre são tristes, mas são oportunidades para que a relação se fortaleça e se torne mais autêntica. Jesus está se despedindo dos discípulos. Esse trecho é parte do discurso de despedida de Jesus antes da paixão. Ele sente a dor da separação e eles também. Os discípulos se sentem desamparados, desorientados. Desaparece aquele que dava sentido ao grupo. Todavia, aí, na prova, na dor, na queda, inclusive na traição, é aí que a fé dos discípulos poderá amadurecer. Eles vão descobrir outras maneiras de viver a presença de Jesus. E a esperança voltará a renascer. Vamos aos santos do dia, porque os santos tiveram esperança, enfrentaram o martírio, muitos deles. Olha os primeiros santos que eu vou falar. Atenção. 12 de maio é dia de São Nereu e Santo Aquileu ou Aquiles. Ambos foram mártires. Morreram em 304. Os dois foram militares romanos convertidos à fé cristã, degolados em Roma durante as perseguições do imperador Diocleciano. O site do Vaticano diz que Nereu e Aquiles eram guardas militares romanos com a tarefa especial de proteger de perto o imperador. Serviram Diocleciano, por cujas mãos morreram anos depois. Em certo momento, cansados de cumprir ordens de morte e de obedecer apenas por medo das consequências, os dois santos soldados foram iluminados pela glória de Deus e finalmente abriram os olhos. Assim, desertaram, abandonando seus escudos, os escudos de proteção do corpo, né, que o soldado tinha, as armaduras, os dardos, todos eles sujos de sangue. Abandonaram tudo, foram decapitados por volta do ano 304, sob o império de Diocleciano. Desde então, são venerados em uma basílica paleocristã. São Pancrácio é santo do dia 12 de maio, foi mártir, morreu entre 304 e 305. Foi um jovem de 14 anos que preferiu morrer a renegar a fé em Cristo Jesus. De acordo com o site Cruz Terra Santa, São Pancrácio é um dos santos mais venerados em toda a Europa. Ele é o padroeiro do trabalho, porque sempre defendeu os trabalhadores e a necessidade que todos têm de um trabalho digno, que dê condições de sustentar a família. É também padroeiro da saúde, porque ajudou muitos doentes. Quando o imperador Diocleciano deflagrou uma das mais terríveis perseguições contra os cristãos católicos, Pancrácio manteve sua fé oculta, mas salvou muitos cristãos da morte por causa de sua influência no governo. Ele foi decapitado no dia 12 de maio, dia de sua festa, no ano 304 d.C. Seu túmulo se transformou num lugar de peregrinação em Roma. Vários milagres aconteceram por causa de sua intercessão. São Pancrácio, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 12 de maio, São Modoaldo Bispo, morreu mais ou menos no ano 647. Construiu e favoreceu igrejas e mosteiros, instituiu várias comunidades de virgens e foi sepultado em Treveris, na Alemanha, junto com sua irmã Severa. Santa Riquitrudes é do dia 12 de maio. Essa santa foi uma abadesa, morreu mais ou menos no ano de 688. Foi esposa de Santo Adabaldo, com quem teve 4 filhos, também santos: Mauronto, Adalcinda, Closinda e Eusébia. Aconselhada por Santo Amando, fundou um mosteiro em Marquiens, na França, do qual foi priora. São Domingos da Calçada é santo do dia 12 de maio. Você já ouviu falar de São Domingos da Calçada? Foi um padre, um presbítero. Morreu entre 1060 e 1109, ou viveu nesse período, 1060 a 1109. Viveu e morreu nesse período. Ele providenciou a construção
de pontes e caminhos e preparou celas e estalagens para facilitar aos peregrinos percorrerem o caminho de Santiago. Santiago de Compostela, né? Bem-aventurada do dia 12 de maio, a beata Joana Virgem, morreu em 1490, foi filha do rei Afonso V de Portugal. Recusou vantajosas propostas de casamento para ingressar no mosteiro dominicano de Aveiro. Ela não quis o matrimônio para ser uma freira no mosteiro de Aveiro, isso em Portugal. Bem-aventurada do dia 12 de maio, a beata Imelda Lambertini, foi virgem e morreu em 1333. Admitida no mosteiro dominicano ainda criança, demonstrava grande desejo de receber a Eucaristia. Morreu aos 13 anos, após receber de forma miraculosa a primeira comunhão. Olha, beato ou beata é quando se está a um degrau de ser santificado. O candidato a santo precisa, nesse período, quando é beato, que aconteça um milagre pela sua intercessão junto a Deus. Aí o Papa fará a cerimônia de canonização. Santa do dia 12 de maio, Santa Joana de Portugal, Virgem. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, Joana nasceu em... deixa eu ver aqui qual a data... Joana nasceu... Perdão, aí eu estou aqui fazendo um trabalho instantâneo. É 6 de fevereiro de 1452. Então tudo bem agora, né? Joana nasceu em 6 de fevereiro de 1452, filha primogênita de Dom Afonso V e, portanto, herdeira do reino. Quando aos 15 anos perdeu a mãe, seu pai lhe confiou o governo da Casa Real. Grande parte das noites passava de joelhos orando e deitada no chão. Jejuava a pão e água muitos dias, particularmente às sextas-feiras. Na Semana Santa, pedia que encontrassem 12 mulheres pobres, sendo a maior parte estrangeiras e as mais desamparadas. Depois, em grande segredo, lavava-lhes os pés e os beijava na Quinta-feira Santa, despedindo-as vestidas com roupas novas e com esmola em dinheiro. Em 1471, recolheu-se ao mosteiro Odivelas. Faleceu em 12 de maio de 1490, vítima de cruel doença, cujas dores suportou com invencível paciência. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente. Até nosso pai ou nossa mãe aqui na terra nos dá um não, nosso patrão também nos dá um não. Então, imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. Confesso que quando a gente recebe um não, não é fácil. Eu já recebi muitos nãos de Deus e no momento que recebi não compreendi. Já me ajoelhei rezando, pedindo coisas que não aconteceram, Deus não me deu. Mas com o passar do tempo fui observando que os nãos de Deus foram as melhores coisas para mim. Se eu não tivesse recebido os nãos, talvez não estivesse mais aqui. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook, blog. Que Deus abençoe a todos vocês. Convertam-se, acreditem em Jesus como Deus. Sejam batizados e arrependam-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave.